Olá, então continuando a aula sobre mecânica ortodôntica, uma dúvida muito grande que os alunos têm sempre em relação à instalação do aparelho ortodôntico fixo como um todo é quando que eu necessito incluir os segundos molares no alinhamento e nivelamento superior e inferior. E existe uma regrinha, né? O inferior é quase sempre e o superior às vezes, né? Então a gente acaba vendo muito comumente nas clínicas mais simples, mais populares, que muitas vezes não inclui nem o primeiro molar. Quem diga incluir os segundos molares, né? Mas lembrando que os segundos molares superiores e inferiores, quando forem incluídos, devem ser usados tubos simples. É uma entrada só para o tubo, né? Do 17, 27, 37, 47. E no arco inferior, quase sempre nós vamos utilizar. Então, quando que nós incluímos os segundos molares inferiores no alinhamento e nivelamento, né? Principalmente quando tem curva de SP profunda, quando ele está fora do alinhamento, quando eu vou usar mecânica de classe 2, elásticos de classe 2 para ter uma força mais horizontal. Então, pacientes classe 2 com mordida profunda, curva de SP acentuada, é muito mais fácil você nivelar a curva de SP e inferior se você tiver uma ancoragem, um apoio dos segundos molares inferiores. Então, sempre que o paciente necessita de um alinhamento, ele estiver fora do alinhamento, o segundo molar inferior em relação ao primeiro molar inferior 36 e 46, sempre que o paciente tiver mordida profunda, que eu tiver curva de SP muito acentuada, mecânicas compensatórias de classe 2, né? Para servir como ancoragem, um dos métodos que nós usamos como ancoragem é que nem um cabo de guerra. Você tem primeiro molar, segundo pré. Você extraiu 34 e 44, geralmente são os dentes de eleição que serão extraídos, né? E aí você vai ter que fechar aquele espaço. Então, se eu tiver mais um dente incluído na região posterior, eu tenho mais ancoragem posterior para fechar aquele espaço da extração. Então, mais uma indicação seria método de ancoragem, né, para casos com extração dentária, tá bom? Então, geralmente a gente inclui segundos molares inferiores no alinhamento e nivelamento, geralmente são tubos simples colados. Não vejo muita necessidade de bandar, a não ser que o paciente quebre muito e toda vez ele vem com um tubo solto, desanima um pouco. E se eu for incluir o segundo molar no alinhamento, esse molar tem que ser incluído o mais cedo possível, né? Porque se eu já passei uma sequência de fios 16, 18, 20 nitinol e eu deixo para incluir esse segundo molar lá na frente do alinhamento e nivelamento, eu muitas vezes tenho que voltar para fios mais finos e acaba perdendo tempo. Então, na montagem do aparelho, como é que eu faço? Na primeira sessão eu colo de 6 a 6, superior, depois inferior de 6 a 6, e numa terceira consulta eu colo os segundos de um lado, superior e inferior de um lado e depois superior e inferior do outro. Então, em 3 meses, eu já colei toda a boca do meu paciente, incluindo os segundos molares, né? O segundo molar, ele tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora da colagem, da preparação, do ataque ácido, da aplicação do adesivo, porque o acesso é mais difícil, né? Eu, inclusive, colo tubos de segundos molares com afastadores triangulares de fotografia. Eu acho mais fácil de trabalhar do que aquele afastador convencional. Tem gente que acaba colando até sem afastador, acha mais fácil, tá? A única coisa que tem que tomar cuidado é com a contaminação por meio da saliva, né? Então, outra indicação dos molares, né, de incluir tubos nos segundos molares superiores agora no caso, seria para ancoragem também, caso com extração, para aumentar a ancoragem posterior. E, via de regra, quando eu tenho casos com atresias maxilares dentoalveolares, então existem muitos pacientes que possuem mordidas cruzadas posteriores e eu necessito fazer expansão do arco superior com fio, não é de junção, é vestibularização do arco superior, eu posso e devo incluir os segundos molares superiores, porque existe um consenso na ortodontia de que os segundos molares superiores, via de regra, irrompem mais vestibularizados do que os primeiros. Então, se eu passar o fio até segundo, existe uma tendência do arco superior expandir usando como ancoragem o 17 e o 27.
Tomar cuidado para não incluir ou se incluir colar passivo os tubos do 17 e 27 em pacientes com mordida aberta anterior, né? Porque se eu colar e o molar extruir, o molar superior, os segundos molares superiores, eles são dentes que rompem de maneira atípica, não sei se vocês se lembram. O segundo molar superior, ele rompe mais vestibularizado e com angulação distal. Então, se eu colar um tubo e corrigir essa angulação, geralmente ele tem um componente extrusivo e pode abrir a mordida. Então, segundos molares superiores, a gente evita colar em pacientes com mordidas abertas anteriores, tá bem? Então pode colar segundo molar superior para ancoragem, em caso com extração, segundos molares superiores para fazer expansão dentoalveolar do arco superior, para ancoragem em casos com extração dentária, né? Casos cirúrgicos também, tanto superior como inferior, o cirurgião fala para alinhar e nivelar todos os molares, né? Inclusive, os cirurgiões pedem muitas vezes por escrito para que seja feita a inclusão dos segundos molares, inclusive com bandas, porque às vezes no ato cirúrgico, às vezes solta esse tubo, tá? Superior também, quando a gente vai fazer mecânica de perda de ancoragem, isso vale superior e inferior também, tá? Então a gente perdeu o 6 e vai mesializar o 7 ou o 8, né? Então acaba incluindo todos os molares que estão na boca para fazer a mecânica de fechamento de espaço, perda de ancoragem. Isso vale para segundo molar superior e também para segundo molar inferior. Exemplo, perdemos o 36 e 46. Vamos mesializar o 37 e 47. Então o 7 vai fazer a função do 6 e o 8 vai fazer a função do 7. Temos que colar tubo ou bandas, tanto faz, para mesialização dos dentes posteriores, fazendo essa mecânica de perda de ancoragem, tá bem? E ali também no slide está com APM fixos, que são aparelhos de protração mandibular fixos, seriam o APM, o Herbst, o APM, o Forsus, que são aparelhos para tratamento da maloclusão de classe 2, né? Então, via de regra, sempre que você vai tratar uma classe 2 em pacientes adultos, geralmente a gente pede para colar tubos nos segundos molares superiores e segundos molares inferiores. Então, coloque aí uma observação importante, né? Inclusão dos segundos molares superiores e inferiores nos pacientes classe 2 tratados compensatoriamente, com elásticos ou com aparelhos de protração mandibular fixos, tá bem? E agora nós entramos num detalhe de mecânica mais específico do que a gente vai fazer no nosso taipodonte, que seria uma mecânica de pacientes com extração dentária, né? Então, a gente vai entrar no mundo agora de casos com extração. Até agora nós falamos de alinhamento, nivelamento de casos convencionais. Usamos mola, fizemos dobra distal, troca de fios. É um alinhamento e nivelamento muito simples. E a fase de alinhamento e nivelamento de casos com extração é um pouco diferente. Um pouco diferente, não, muito diferente, tá? Então ela tem algumas etapas diferentes, né? E então acho que é bom pontuar essas principais diferenças do alinhamento e nivelamento convencional de casos sem extração, que eu falei até agora, e agora eu vou falar de alinhamento e nivelamento de casos com extração dentária. Então, quais casos que geralmente estão indicados para extração dentária, né? Extração de 4 prés, casos de classe 1, né? Molar em classe 1, com muito apinhamento, que seria aquela discrepância de modelo negativa muito acentuada, os dentes não cabem na boca. Quando eu falo discrepância de modelo, vocês vão ter essa aula também, que seria o espaço presente, que seria a base óssea, e o tamanho dos dentes, que é o espaço requerido. O espaço presente da base óssea, o espaço requerido, que seria o diâmetro mesodistal de todos os elementos dentários, se a gente subtrair um pelo outro, se o paciente tiver apinhamento, a discrepância de modelo é negativa, certo? Existe menos espaço presente do que o espaço requerido. Então eu tenho falta de espaço no osso para a quantidade de dentes que o paciente tem. Agora, se o paciente tem diastema, o espaço presente é maior do que o espaço requerido. Então a discrepância de modelo vai ser positiva. Então sempre que eu tenho apinhamento, eu falo que o paciente tem uma discrepância de modelo negativa, certo? Então, casos de discrepância de modelo muito acentuada. O que é acentuada? Apinhamentos graves, acima de 7 milímetros no arco inferior.
Mas associado a isso, não é só o apiamento que nós vamos observar para falar se o paciente necessita ou não de extração dentária, né? Uma outra característica, além do apinhamento, é a face, falta de selamento labial, biprotrusão, aquele paciente que tem o ângulo naslabial fechado, falta de selamento labial, paciente biprotruso, lábio superior, lábio inferior protrusos, que apresenta como queixa principal ortodôntica a sua falta de selamento labial. Então a gente vai ter que extrair para jogar esses dentes para trás e consequentemente retrair o lábio superior e o lábio inferior. E outra indicação também, além de tudo isso, é o paciente com crescimento mais vertical. O paciente com crescimento mais horizontal, braquifacial, mordida profunda, a gente trabalha muito com protrusão dentária. O paciente que é vertical, a gente tem que trabalhar com retrusão dos dentes, tá? Para ter mais estabilidade no tratamento ortodôntico. Então, o paciente braquifacial, musculatura forte, tenha medo, não extraia, até mesmo porque a musculatura dele, por ser muito forte, dificulta o fechamento dos espaços. O paciente dólico facial, o paciente vertical, é mais fácil, é mais propenso, é mais tranquilo fazer o fechamento dos espaços das extrações dentárias, tá bem? Então, pacientes com extração, que nós vamos fazer no taipodonte de vocês, casos com muito apinhamento, que é o exemplo típico que a gente vai fazer, a gente extrai os premolares ao início do tratamento. E por que premolar, professor? Geralmente o dente a ser extraído é o dente mais próximo ao problema. A gente não vai extrair canino, a gente não vai extrair incisivo. Geralmente o dente de eleição a ser extraído são os premolares. Tem caso de extração de incisivo? Tem. Tem caso de extração de caninos? Também tem. Mas via de regra o dente a ser extraído é o dente mais próximo ao problema. Então, casos de muito apinhamento, a extração é feita ao início do tratamento, antes de montar o aparelho fixo. Então a gente extrai para obter espaço, lembrando da mecânica lá, o ortofurquim, né? Extraímos, obtivemos espaço. Por que a gente extraiu? Porque tinha muito apiamento, porque o paciente é dólico, porque o paciente é biprotruso, ele não consegue fechar os lábios, tá bem? A gente instala o aparelho em seguida da extração e sempre lembrando que após a extração, eu instalei o aparelho, concomitante à instalação do aparelho, eu tenho que me preocupar com a ancoragem. Então, eu extraí, consegui 7 milímetros de espaço, consegui 7 milímetros em cada quadrante, e agora aqueles 7 milímetros eu vou dissolver o apinhamento, o canino está em infravestibuloversão, eu tenho que dissolver aquele apinhamento e para conseguir dissolver aquele apiamento de maneira adequada, eu vou fazer a mecânica específica da extração, que é diferente da mecânica de alinhamento e nivelamento convencional, e tenho que segurar o molar, senão o molar vem para frente, E outra coisa importantíssima que eu esqueci de falar, o paciente dólico facial, que é o paciente que é mais indicado para extração, a perda de ancoragem é muito maior do que no paciente braquifacial. Então anotem aí. Tome muito cuidado com a ancoragem naqueles pacientes dólico-faciais. Os pacientes dólico-faciais, a mesialização dos dentes posteriores é muito mais fácil porque a musculatura é mais flácida, os dentes se movimentam com mais facilidade. A primeira mecânica que nós vamos fazer nos casos com extração, que nós extraímos ao início do tratamento, é chamada retração inicial de caninos, antes do alinhamento e nivelamento. Tá? Então, antes da gente passar aquela sequência de fios que vocês já aprenderam, nós vamos puxar os caninos em direção à extração que foi feita previamente à instalação do aparelho. Eu não posso instalar o aparelho e mandar extrair depois. Ah, professores, vamos dar uma alinhada nivelada e depois a gente extrai. Não, tem que extrair logo no começo porque a gente está falando de casos de muito apinhamento. A gente vai ver exemplos depois para mostrar para vocês, tá? Então, a mecânica inicial de casos com extração, que a gente vai fazer no taipodonte, é chamada de retração inicial de caninos. Então, a gente vai fazer a ancoragem com AEB, arco lingual de Nansen, barra transpalatina, mini implante, Lembrando sempre que quanto maior o problema, maior a ancoragem que eu tenho que ter. Então, se eu tenho um caso de muito apinhamento, eu tenho que me preocupar muito com a ancoragem. Então, se o caso tem muito apinhamento, eu extrair 4 premolares, é bem provável que dessa linha aí de aparelho de ancoragem,
Hoje em dia eu acabo optando pelo mini implante. Por quê? Porque ele é barato, ele é simples, ele é seguro, eu instalo na hora, não precisa moldar, não precisa transferir. Com R$50 eu coloco 2 mini implantes e eu faço na hora e instalo uma ancoragem máxima. Não existe perda nenhuma de espaço quando eu coloco 2 mini implantes, tá? E qual que é a regra da retração inicial de canino? Eu vou mostrar já para vocês. Nós colocamos um elástico corrente do molar até o canino, né? Então coloco um corrente do molar até o canino e esse corrente, esse elástico, tende a trazer o molar para frente e o canino para trás. Eu estou segurando esse molar e aí esse canino vai vir para trás por meio da retração feita com elástico corrente. Então a gente coloca esse elástico corrente nas aletas distais dos caninos. Se eu colocar nele inteiro, ele pode girar, ele pode causar uma rotação, uma giroversão. E eu retraio esse canino até criar espaço, até criar um diastema entre canino e lateral, tá? Vou tomar uma aguinha. Falo muito, né, gente? Bom, a retração inicial de canino, então, é feita até criar um espaço entre lateral e canino. Lembrando sempre das ancoragens intrabucais ou extrabucais. Lógico que a intrabucal é muito mais utilizada por nós. As intrabucais e, sem sombra de dúvida, a ancoragem máxima, que é o mini implante, tá? Voltando a falar da retração inicial de caninos, nós vamos ter uma aula específica sobre ancoragem. Em breve, bem provável que no mês que vem a gente dê essa aula para vocês. A retração inicial de canino, ela é feita até criar um diastema entre canino e lateral. A partir do momento que criou esse diastema entre canino e lateral, nós paramos. Eu não faço a retração inicial de canino até o canino encostar no pré-molar, como está ali um X em vermelho, tá? Então isso é um erro muito comum na mecânica ortodôntica tradicional, né? E a retração inicial de canino, ela pode ser feita de duas maneiras, vai depender da situação clínica do meu paciente. O que é mais comum? O mais comum é fazer a retração inicial de canino com fio segmentado. O que seria o fio segmentado, professor? O fio segmentado é um pedaço de fio. É um fio que vai de molar até canino. A gente não inclui os incisivos na mecânica, na retração inicial de caninos, tá? Então, o fio contínuo é quando o fio vai de molar a molar. Fio segmentado é um pedaço de fio. Quando o apinhamento é muito grande e está indicada a extração, a gente faz com fio segmentado, tá? Então, olha lá, fio segmentado seria para casos com extração e muito apinhamento. É um fio de molar até canino, um fio de molar até canino, e a gente vai puxar com elástico corrente nesses casos com muito apinhamento, tá? Então, qual que seria as características dessa retração inicial de caninos com fio segmentado? A gente vai colar tubo no segundo molar, colar tubo no primeiro, colar braquete no pré, extrair o primeiro pré, o 14-24, e colamos no canino, tá? E aí fazemos o que nós chamamos de lace back. Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando sobre lace back, né? Lace back, o que é? É um conjugado ativo, ou também conhecido como amarrilhos distais. O lace back foi descrito no livro do MBT, do McLaughlin Bennett Trevise. Nós usamos muito lace back. O lace back é um conjugado feito com amarrilho 0,10 de molar até canino, de molar até canino, nos 4 quadrantes. Serve para puxar o canino um pouquinho para trás, né? Mas esse lace back ele faz pouca força, então nós vamos ajudar a retração inicial de canino com o elástico corrente. Então, além do lace back, nós colocamos o corrente do gancho do molar. Então o molar tem um ganchinho, do gancho do molar até as aletas distais dos braquetes dos caninos, para esse canino vir para trás. Vamos ver isso com detalhe. Olha lá, o lace back é o conjugado ativo do segundo molar até o canino, para retração inicial de caninos e dissolução daquele apinhamento na região dos incisivos, tá? Esse lace back, ele foi idealizado pelo Dr. Andrews, na verdade,
para ser usado não só em casos com extração dentária, mas para ser usado em casos convencionais sem extração. Então eu uso o laceback nos casos com extração dentária para fazer retração inicial de canino, porque ele é um método efetivo de distalização quando tem espaço, né? E ele também é um método efetivo para evitar a inclinação mesial dos caninos. Então prestem atenção que isso não está escrito na aula. Nós usamos laceback, que é o conjugado ativo de molar a canino ou amarrilhos distais, sempre nos pacientes de classe 1, que eu não quero perder aquela relação de canino que está boa. Então eu uso o laceback nos casos de classe 1, tanto em cima como embaixo, tá? Nos casos de classe 3, eu não quero que esse canino angule, incline para mesial. Então eu uso nos casos de classe 3 laceback no arco inferior. E nos casos de classe 2, eu uso laceback sempre no arco superior. Para quê, professor? Para evitar a vestibularização dos incisivos superiores. Então, relembrando que nós já falamos anteriormente, nos casos de classe 1, laceback nos 4 quadrantes e travado na distal, para não deixar protruir. Nos casos de classe 2, laceback superior e travar na distal o fio no arco superior. E nos casos de classe 3, laceback inferior e travar o fio na distal, com a dobra distal no arco inferior. Certo? Algumas regrinhas para a gente não esquecer, tá bem? Então, o laceback, que vocês já aprenderam. Então, olha lá, tem um typodonte sendo exemplificado aí com a retração inicial de canino. Primeiro o laceback, que é o conjugado ativo de molar a canino, por baixo do fio. Isso eu acabei não falando. Então, a gente faz o laceback por baixo. Põe o fio por cima, um fio segmentado. Olha lá, o que é fio segmentado? É um pedacinho de fio que vai de segundo molar até canino. E na mesial do canino eu faço uma dobrinha. Então tem que esquentar esse fio e fazer a dobrinha fora da boca do paciente, senão vai ficar um fio machucando o paciente aqui. E faço dobra distal também. Então esse fio segmentado que vai de molar a canino, ele tem dobra na mesial do canino e dobra na distal do segundo molar. Dobra na mesial do canino e dobra na distal do segundo molar. A dobra mesial do canino é feita fora da boca com alicate. E a dobra distal é feita dentro da boca com aquele instrumental de dobra distal ou com a pinça de Mathieu, né? Então, olha lá, tá o laceback, tá o fio segmentado, né? Olha lá, conjugado, fio segmentado. O conjugado pode ser feito embaixo do fio ou em cima do fio, tanto faz, tá? E aí nós vamos buscar do molar até o canino com elástico corrente para que esse canino distalize, tá bom? Então, tomar muito cuidado com esse tipo de mecânica aqui para não ser feita. Aqui é um slide, depois eu vou mostrar casos clínicos reais. Esse aqui é do livro do McLaughlin, Bennett e Trevisi, falando sobre o efeito montanha-russa. O que é isso? É quando faz a retração inicial de canino com fio contínuo, pegando todos os dentes e jogando corrente de molar, pré-molar e canino. Então eu falei que o corrente vai de molar até canino só. Não pega o pré e não é para passar fio contínuo nos incisivos, tá? Depois eu vou falar como que a gente vai usar fio contínuo quando der, tá? Mas via de regra, tomar cuidado com fio contínuo, incluindo os incisivos. Pode usar fio contínuo sem incluir os incisivos, que eu vou mostrar em seguida, tá? Então, esse efeito montanha-russa, o que acontece? Você puxa o canino para trás, então vamos imaginar aqui, o fio está aqui no canino, aí você puxa o canino para trás, esse canino vem para trás, né? Ele vai distalizar e acaba extruindo os incisivos. Então aprofunda a mordida na região anterior, aprofunda a região anterior, fica com mordida profunda e abre a mordida na região posterior. Então esse é o efeito montanha-russa que a gente vê muito acontecendo. Por que acontece isso, professor? Não entendi. Por causa da retração inicial de canino feita com fio contínuo, incluindo os incisivos e puxando de maneira errada o canino para trás, causando
intrusão dos premolares, abertura de mordida na posterior e extrusão e aprofundamento de mordida na região anterior, tá? Então aqui é um exemplo, né? Aqui nós temos um paciente classe 2 total do lado esquerdo. Aqui do lado direito ele já tinha extraído 2 prés, era classe 1. Então aqui foi extraído um premolar superior do lado esquerdo, o 24, para dar espaço para o 23. Não posso perder ancoragem de jeito nenhum. Eu vou ter que retrair esse canino totalmente para trás para ele ocupar o espaço do premolar que foi extraído. Então, nesse caso, eu tenho que usar uma ancoragem máxima. Como tem apinhamento, eu tenho que extrair no começo do tratamento, né? Então, olha lá, colocamos um fio segmentado de molar até canino e aí um mini implante, é um mini implante que está bem alto, nós amarrilhamos o mini implante no molar e colocamos o elástico corrente de molar até canino. Então o molar não vem para frente e simplesmente o canino vem para trás, né? E aí o paciente porque queria colocar o aparelho, a gente pode até colar o aparelho nos outros dentes, porém se você verificar aqui, a gente consegue ver que do canino para o lateral o fio foi cortado, então tem 2 segmentos de fio para não ter efeitos colaterais, não ter aquele efeito montanha-russa que nós falamos para vocês, tá bom? Mais um exemplo de retração inicial de canino, né? Então vamos lá. Essa paciente aqui, a Maria Carolina, tem um perfil facial muito bom, né? Um selamento labial bom e muitas vezes o aluno tem medo de extrair dente e piorar a face do paciente. Quando eu tenho muito apinhamento, eu extraio um pré, o canino entra e eu não tenho retração dos incisivos, eu não tenho que me preocupar muito com a alteração de face do paciente. É o caso dessa paciente aqui, né? Então ela tem um apinhamento muito grande no arco superior e no arco inferior. Então vamos olhar de lado, né? Então ela tem uma classe 1 bilateral com apinhamento superior e inferior. Se eu voltar no slide anterior, ela tem um incisivo lateral totalmente fora do arco aqui. O trespasse vertical e horizontal dela está muito ruim, está meio topo. Os incisivos estão muito vestibularizados. Ela tem uma discrepância de modelo acentuadamente negativa, ou seja, não cabem todos os dentes na boca dela. Aí dentro daquele contexto de como que a gente vai conseguir espaço para alinhar, nivelar esses dentes e colocar os caninos em classe 1. Expansão? Não. Expansão eu consigo fazer no arco superior, no arco inferior eu não consigo fazer de junção. Distalização? Não, teria que distalizar em cima e embaixo, né, porque ela é classe 1 e eu acho que está contraindicado. Vestibularização, se eu vestibularizar muito esses dentes, vai piorar a face dela. Eu tenho que vestibularizar muito. Desgaste, o desgaste é muito apinhamento para fazer desgaste, então acaba caindo na extração dentária por causa do apinhamento ser muito grande, tá? Ela não tem mordida profunda, se ela tivesse mordida profunda eu teria medo, ela tem uma tendência até de mordida aberta. Então, elaboramos o método de ancoragem. Hoje eu faria 4 mini implantes, na época nós fizemos uma ancoragem um pouco mais moderada, digamos assim, que foi arco lingual de Nance e barra transpalatina, tá? Mas hoje eu faria realmente 4 mini implantes. Mandamos extrair os dentes e aí colamos o aparelho fixo segmentado. Ah, professor, mas eu posso colar os incisivos? Pode, é só não passar fio neles, pó em borrachinha, não tem problema, tá? E depois eu vou mostrar uma outra metodologia, né? Então aí fizemos o lace back, que é conjugado de molar a canino, colocamos o fio segmentado, dobra na mesial, dobra na distal, prendemos o fio com borrachinha e colocamos o corrente de molar até canino. A única coisa que está errada aqui é que eu peguei de gancho a gancho. Eu poderia pegar de gancho de molar até a aleta distal do braquete do canino, que ficaria melhor a distribuição de força dessa retração. E todo mês o paciente vai, eu troco elástico, até abrir um diastema entre canino e lateral. Ficou claro isso, gente? Então eu continuo retraindo até abrir um diastema entre canino e lateral. Quer dizer que tem espaço agora para eu alinhar os incisivos sem protruí-los, tá bom? Olha lá, barra transpalatina e arco lingual de Nance, são ancoragens moderadas, tá bem?
E aí agora, depois que eu retraí o canino retraiu. Agora eu entro na fase de alinhamento e nivelamento, que vocês já sabem, já aprenderam. Aí vou trocando os fios, vou alinhando, nivelando, até chegar no fio retangular. No fio retangular eu tenho uma outra etapa de retração, chamada retração da bateria anterior, que é uma segunda etapa, tá? De retração. Então aí foi toda a fase de retração inicial de canino, agora entrou na fase de alinhamento e nivelamento, finalização, e ela ficou com um sorriso muito legal, muito harmônico, tá? Olha o perfil facial dela, selamento labial perfeito, sorriso lindo e uma oclusão classe 1 de molar, classe 1 de canino. Obtivemos espaço, não prejudicamos a face da paciente, isso é o mais importante, né? E ela terminou com um sorriso muito harmônico e muito feliz, com a classe 1 obtida de molar e canino, giroversão corrigida, tudo corrigido, apinhamento, né? E olha o impacto positivo que teve na face da Maria Carolina, tá bem? Agora, então, vai ser a segunda forma de fazer a retração inicial de caninos. Falei da primeira, que pode ser com fio segmentado, ou agora com fio contínuo. No taipodonte, no arco superior a gente vai fazer de uma forma, no arco inferior a gente vai fazer de outra, para vocês conseguirem notar as diferenças dessas duas mecânicas, né? O fio contínuo, ele pode ser incluindo os incisivos ou sem incluir os incisivos, tá? Aí é questão de gosto ou questão de maior controle. Não é questão de gosto, não. Esquece isso que eu falei. Na verdade, o mais controlado é usar fio contínuo sem incluir os incisivos. Essa é a maneira mais controlada de fazer retração inicial de caninos, tá? A retração inicial de canino feita com fio contínuo, ela pode ser usada sem incluir os incisivos ou incluindo os incisivos. Ponto. Quando que a gente indica incluindo os incisivos? Quando o apinhamento for mais suave, quando for uma retração com apinhamento pouco severo. Retração inicial de caninos feita com fio contínuo sem incluir os incisivos pode ser feita em casos suaves ou também em casos severos. Vamos entender melhor isso, tá? Então, essa retração inicial de canino sem incluir os incisivos seria isso aqui, ó. Já volto lá para vocês acabarem de copiar. Eu passo o fio contínuo de molar a molar, né? Retraio os caninos com elástico corrente. Aqui está usando uma PLA, uma placa labiativa como ancoragem. E na região dos incisivos, o fio está passando aqui e eu coloco um protetor de fio nessa região, tá? Para não ter que fazer dobra, não ter que ficar. E a grande vantagem dessa retração inicial de canino com a proteção dos incisivos, o que que é? Eu não passo fio nos incisivos, então evita a protrusão desses dentes. Eu faço com fio contínuo. Um dos grandes problemas de fazer retração inicial de canino com fio segmentado é a giroversão, é a rotação dos caninos inferiores. Com fio contínuo, eu controlo essa rotação, que existe uma tendência de rotacionar os caninos inferiores, né? Então, professor, ficou meio confuso isso. Qual é a forma mais controlada de fazer retração inicial de caninos? A forma mais controlada de fazer retração inicial de caninos, independente da quantidade de apinhamento que tenha, é retração com fio contínuo sem incluir os incisivos. Essa é a maneira mais controlada que eu acho, que eu gosto mais de fazer e eu acho mais indicativa para vocês fazerem no consultório de vocês, tá bem? Então olha lá, aqui eu tenho um caso de arco superior, então estou retraindo o canino com protetor de fio nessa região anterior superior. Aí já finalizada a retração inicial de canino do paciente. Então aqui eu tenho um outro paciente que já tinha extraído 2 pré-molares superiores, nós extraímos 2 pré-molares inferiores dele, tá? E aí fizemos a retração inicial de canino ancorada em mini implante com proteção de fio, olha lá, tá com proteção de fio na região de canino a canino, dos 4 incisivos, e eu vou retraindo até criar
um diastema, como vocês estão vendo aqui, ó, um diastema entre lateral e canino. A partir do momento que criou esse diastema entre lateral e canino, eu paro essa retração e entro na fase de alinhamento e nivelamento convencional, tá? Tomar muito cuidado, agora eu vou mostrar algo que não deve ser feito, tá? Então aqui eu tenho um caso de uma paciente de escola, né? O problema às vezes é que o paciente paga e ele quer colar o aparelho todo. Então o que está errado aqui nesse caso? Essa paciente tem um apiamento muito grave e deveria ter sido feita a extração no começo, né? Como a gente já falou, né? Extração, ancoragem, montar o aparelho, fazer retração inicial de canino e depois alinhamento e nivelamento. E aqui foi feita a montagem do aparelho, deixou até descolados os braquetes dos premolares, mas está totalmente errado, né, gente? Foi montado o aparelho porque a paciente pagou e ela queria sair do consultório com o aparelho montado. Daí vai fazer... O que vai causar esse tipo de mecânica? Os dentes não têm espaço para serem ocupados no arco, né? Então acaba protruindo, acaba projetando o dente, acaba causando mais problema do que solução. Então evitem esse tipo de mecânica que vocês estão vendo aqui que está totalmente errada. Ah lá, e cruzou a mordida na região dos incisivos. Foi uma grande bagunça. O caso que é para ser um caso simples. Extração, gente, não é complicado. Tem muito aluno que tem medo de fazer caso com extração, mas a extração, quando bem indicada, é para ser muito simples, é para ser muito fácil de tratar, né? Agora, se você faz uma mecânica descontrolada como essa, acaba perdendo, né, um tempo, cruza a mordida, o paciente reclama que tá ruim, tá piorando, tá cada vez pior, tá? E aí acabou que demorou muito tempo para terminar e razoavelmente foi bem finalizado o caso dela, tá? Então, um caso que era para terminar em 1 ano e meio, 2 anos, terminou em 3, 4 anos e ainda não ficou 100% perfeita a sua finalização, tá bem? Então aqui eu vou mostrar 2 exemplos, né, de casos feitos de maneira correta agora. Essa aqui é a Vilhena, é uma paciente que foi tratada pelo Dr. Emanuel, do CIEC São Luís. E é uma paciente que apresenta uma protrusão muito grande, né? Ela tem um ângulo nasolabial muito fechado. Ela é uma paciente padrão 1 biprotrusa, ela tem a face harmônica, só que ela é biprotrusa, ela tem um ângulo nasolabial fechado, né? Ela é bem biprotrusa, tá? E aí, os incisivos numa vista da teleradiografia norma lateral estão muito horizontalizados, né? Estão muito vestibularizados, tá? Eu acho que um dos casos de maior vestibularização que eu já tive foi esse aí, né? E aí a gente pode ver pela cefalometria que o 1.NA, 1-NA estão extremamente alterados, estão muito elevados em relação à normalidade. E analisando a oclusão da Vilhena, ela tem do lado esquerdo uma classe 1 de molar e uma classe 1 de caninos. Do lado direito, ela tem meia classe 2 de molar e ela tem ausência do 13. Mesmo com a ausência do 13, ela tem um apiamento gigantesco, uma protrusão muito grande, né? Então ela tem um apiamento no arco superior, mesmo com a ausência do 13. E no arco inferior, ela tem uma atresia do arco inferior, ela tem os caninos, né, o 33 e o 43, totalmente fora do arco. Então ela tem um apiamento grave, ela tem a biprotrusão, falta de um canino superior do lado direito, né? Olhando a panorâmica, realmente ela não tem. Ela tem os terceiros molares, e a dúvida era extrair ou não extrair, e aí não tem dúvida, né? Ela tem algumas indicações de extração. Biprotrusa, ela não tem um selamento labial tão perfeito, ela tem um apiamento muito grande, tá? E o crescimento dela não é vertical, está equilibrado, mas nós temos que extrair, temos que ter uma ancoragem muito grande. Extrair no começo ou no final do alinhamento e nivelamento? No começo, né? Para fazer a retração inicial de caninos, para dissolver o apinhamento e poder incluir os incisivos sem protruí-los. Então, qual que é o objetivo da retração inicial de caninos? É dar espaço para os incisivos serem alinhados sem protrusão. Esse é o principal objetivo da retração inicial de caninos, tá?
Então nós extraímos 3 pré-molares, porque um canino ela já tinha perdido, né? Ou é a genesia, não sei ao certo, tá? Então ela não sabe me dizer, mas a genesia de canino é muito difícil e ela não lembra de ter extraído esse dente, mas enfim, foram extraídos, então tá lá. Então aqui eu tenho 2 exemplos, né? Do lado esquerdo dela, eu tenho a retração inicial de canino, sendo feita com fio segmentado, porque era só um pedaço, só um lado. Então, elástico corrente de molar até canino. Deveríamos ter feito o mini implante superior, não lembro por que não foi feito, acho que não tinha espaço para a inserção do mini implante. E 2 mini implantes no arco inferior, com retração inicial de canino, com fio contínuo, sem incluir os incisivos. Imaginem vocês, se eu incluo os incisivos, esse aqui é um fio de nitinol 0,14, se eu incluo esses incisivos, como o nitinol tem memória de forma, esses incisivos vão ser projetados e vestibularizados até essa forma do arco aqui na região inferior. Então tomem bastante cuidado. Essa é a mecânica mais controlada para se fazer a retração inicial de canino. Vamos fazendo a retração, até criar um diastema entre canino e lateral. Criou o diastema, para de retrair. E aí vamos entrar na sequência de alinhamento e nivelamento. Professor, o senhor não falou que fio que a gente faz a retração inicial de canino. O fio que faz a retração inicial de canino é o fio 0,14 nitinol. Preciso trocar o fio nas consultas subsequentes? Não. Você só troca o elástico corrente. Tá? Não precisa trocar fio, é só trocar o elástico corrente. Você vai trocar fio quando terminar a retração inicial de canino e começar a fase de alinhamento e nivelamento superior e inferior. Tá bem? Lá, incluímos os segundos molares, porque estava fora do alinhamento, nivelamento. Agora vamos começar a alinhar, nivelar. Olha a curva de Spee que essa paciente tem, uma acentuada curva de Spee. Aí a gente vai alinhar, nivelar, vai reverter curva de Spee, né? Um detalhe extremamente importante durante o alinhamento e nivelamento é a reversão da curva de Spee inferior e a acentuação da curva de Spee superior. Então, a gente vai colocar um fio no arco inferior assim e no arco superior assim para nivelar essa curva de Spee, reversão inferior e acentuação da curva de Spee superior, até que chega no fio retangular ao final do alinhamento e nivelamento, dessa forma que vocês estão vendo, né? Então, como é que o senhor sabe que tem curva de Spee, professor? É só olhar, se o fio inferior não estiver paralelo ao fio superior, é que tem curva de Spee. Então a curva de Spee está assim. A hora que eu vejo que existe um paralelismo dos dois arcos, é que a curva de Spee foi nivelada, né? Então geralmente a gente chega no fio retangular com as duas curvas de Spee já bastante niveladas e prontos para fazer os fechamentos, para fazer o fechamento final dos espaços, fazer a finalização, usar elásticos, intercuspidar e fazer tudo mais que a gente precisa, tá? E aí a Vilhena, quando tirou o aparelho, muito bem finalizado o caso. Então, naquele lado que o canino não existia, nós fizemos com que o pré-molar, voltando, olha lá, o pré-molar está fazendo a função de canino. Foi colado o braquete do 13 no dente 14, tá claro? E aí o pré-molar fez a função do canino. Terminamos todos os lados em classe 1. A protrusão dela melhorou bastante, né? E conseguimos um resultado muito favorável nesse caso, com extração dentária. Pena que eu não tenho as fotos faciais finais dela. A gente solicitou a documentação, pedimos a documentação, ela só fez a panorâmica e nunca mais voltou essa paciente, mas houve uma melhora muito grande na face também, tá bom? Então, resumindo, a retração inicial de caninos, que nós vamos fazer no nosso Typodonte na clínica também, o ideal é fazer, então, colocou a ancoragem, fez a extração, colocou a ancoragem, montou o aparelho segmentado na região posterior, passa um fio contínuo com protetor de fio, lace back, lace back, lace back, lace back e elástico corrente até criar espaço entre lateral e canino. Beleza? Beleza. Abriu espaço? Alinhamento e nivelamento tradicional, convencional. Chegamos no fio de aço superior e inferior, fios de aço superior e inferior, eu tenho que começar a tomar cuidado com o controle da sobremordida. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso também, tá? Mas a partir do momento que eu entro nos fios de aço, o que eu já falei de importante dos fios de aço hoje?
devemos fazer coordenado, devemos fazer revenido e nesses casos de extração dentária, eu tenho que fazer reversão e acentuação da curva de Spee para corrigir essa curva de Spee se estiver presente, tá? Então a gente vai fazer uma demonstração para vocês de como fazer isso, coordenado, revenido e com reversão e acentuação de curva, para que essa mordida profunda, essa curva de Spee seja planificada. Isso se ela estiver presente, nós começamos a fazer a partir do 16 aço, 18 aço, 20 aço, até chegar nos retangulares de aço, tá bom? E aí nós finalizamos o alinhamento e nivelamento, né, com fio 19 por 25, aço superior e inferior. Esse é o último fio de alinhamento e nivelamento, né, que nós vamos utilizar. É o fio, não é o fio mais calibroso que existe. O fio mais calibroso que existe é o fio 21 por 25, na canaleta 22 por 28. Mas nós não utilizamos o fio 21 por 25, nós usamos o fio 19 por 25. Ele vem, nós colocamos, se necessário nós vamos fazer torques, vamos fazer dobras, isso eu não vou entrar no mérito agora. Fazer dobras de finalização, usar elásticos de finalização mais pesados, intercuspidar e tirar o aparelho. Lembrando sempre que nessa fase de fio retangular, então antes de tirar o aparelho, vamos lá. Eu extraí os premolares, certo? Fiz a ancoragem, fiz a retração inicial de canino, alinhamento e nivelamento. Eu coloquei o fio retangular e aí, nesse momento, antes de tirar, antes de intercuspidar, antes de toda essa história que eu falei, eu tenho que fazer a retração da bateria anterior. Estava me esquecendo da retração da bateria anterior. Então, antes de intercuspidar, antes de usar esses elásticos, antes de moldar, antes de tirar o aparelho, se sobraram espaços remanescentes ainda da extração, é nesse momento que eu vou fazer o fechamento de espaço. Então vamos lá, que isso é bastante confuso, né? Eu fiz a extração, tem 7 milímetros de espaço. Fiz a retração inicial de canino, retraí o canino. E aí esse canino veio para trás 4 milímetros e já abri um diastema entre lateral e canino. E aí fiz o alinhamento e nivelamento, mas sobraram 3 milímetros de espaço que não foram consumidos com a retração inicial de canino, certo? Então, primeira etapa, extração, obtenção de espaço. Segunda etapa, ancoragem. Terceira etapa, retração inicial de canino. Quarta etapa, alinhamento e nivelamento superior e inferior até o fio retangular de aço. Quinta etapa, retração da bateria anterior. O que é retração da bateria anterior? É o fechamento final dos espaços remanescentes das extrações dentárias. Então, se os espaços ainda não foram fechados completamente, nessa fase de fio retangular que eu vou fazer a chamada retração da bateria anterior. Essa retração da bateria anterior é bem complexa, então eu vou passar bem rapidamente para vocês, depois nós vamos ter uma outra aula bem específica sobre retração da bateria anterior. Então o que é isso? Eu tenho uma bateria anterior, que é chamada bateria anterior, porque ela é de canino a canino, e a bateria posterior, que é de segundo molar até segundo pré. Então eu tenho que unir a bateria anterior conjugando de canino a canino e conjugando a bateria posterior de molar até segundo pré, né? E aí eu vou fechar os espaços remanescentes jogando uma bateria contra a outra, né? Nessa fase tem que tomar bastante cuidado com a ancoragem, então. Então existem 2 momentos cruciais para o controle de ancoragem. Quais são esses 2 momentos? Retração inicial de caninos e retração da bateria anterior. Então a retração inicial de canino é quando eu puxo só o canino. A retração da bateria anterior é quando eu puxo 6 dentes para trás. Qual dos dois que é mais perigoso perder a ancoragem? Na retração da bateria anterior, né? Então, essa retração da bateria anterior, que a gente vai usar os ganchos que vocês compraram, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um gancho bola que a gente vai apertar entre lateral e canino. No fio retangular, a gente tem como prender esse gancho ou gurim entre lateral e canino. O gurim é de apertar e o gancho... O gurim é de parafusar, perdão, e o gancho é de apertar. Esse é um gurim para fio retangular.
mas também nós temos os ganchos soldados e os ganchos bola, que é o que vocês compraram, né? Tem um alicate específico. Então no fio retangular já está quase tudo finalizado, porém tem alguns espaços remanescentes ainda da extração. Eu vou lá, pego o gancho bola, aperto entre lateral e canino e aí fazemos a retração da bateria anterior, que é colocar o elástico corrente do molar até o gancho bola do fio para fechamento dos espaços remanescentes que existem no arco, tá bom? Então tá lá. Então vários ganchos soldados para ilustrar e aqui é uma foto da retração da bateria anterior. Então o que vocês podem ver aqui, ó? Eu estou com elástico corrente de molar até o gancho que foi soldado entre lateral e canino para fazer o fechamento do remanescente de espaço da extração, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá bem? E existem várias formas de retrair os dentes anteriores, né? Eu posso fazer com elástico corrente, como vocês estão vendo aí, de molar até o gancho. Eu posso fazer com peixinho, que é um elo de elástico corrente e um amarrilho metálico. Eu prefiro fazer sempre com elástico corrente, tá? Então, olha lá, o peixinho engata o elo de elástico no molar e faz o amarrilho até o gancho que está soldado ao fio. Ou ao contrário, também eu posso fazer, colocar o elástico corrente na frente e amarrar o amarrilho atrás, mas é mais confuso. Ou elástico corrente, que é muito mais fácil de fazer, tá? Então aqui é um exemplo clínico. Então lembrando, ó, gente, eu resumi essa parte de retração da bateria anterior porque é bem complexo. Casos com extração. Por que eu vou extrair? Eu extraí porque o meu paciente é biprotruso, como esse paciente aqui, não sela os lábios, tem um crescimento mais vertical e tem muito apinhamento, tá? Não é só o apinhamento que indica se o paciente vai extrair ou não. O paciente pode ter muito apinhamento, mas ter uma face boa, ter mordida profunda, ter os incisivos inclinados, braquifacial, eu não vou extrair. Então não é só o apinhamento que define extração ou não extração, certo? Eu extraí. Geralmente, quando o paciente tem muito apinhamento, nós extraímos no começo do tratamento. Então, quando eu extraio, eu tenho que tomar cuidado com a ancoragem. A primeira mecânica que eu faço é a retração inicial de canino, para distalizar o canino, para retrair o canino e conseguir espaço para dissolver o apinhamento dos incisivos sem protruí-los. Alinho o nivelo e aí, ao final do alinhamento e nivelamento, se tiver espaço sobrando ainda da extração, eu vou fazer a outra etapa de retração, que é chamada retração da bateria anterior. Soldamos gancho no fio retangular e aí colocamos um elástico corrente para puxar os dentes anteriores, que são retraídos com controle de inclinação, com controle de torque. É importante salientar isso, né? Quando eu faço a retração da bateria anterior. Professor, eu posso fazer a retração da bateria anterior com fio redondo? Eu vejo muita gente fechando espaço com correntinho de molar a molar. Não, não pode, né? Se eu fizer isso, existe uma inclinação descontrolada dos dentes. Se eu fizer a retração com gancho e elástico corrente, eu consigo fazer uma retração com controle de torque, tá? Isso é muito, muito importante. Então aqui é um caso mais antigo nosso, né? Então classe 1 com apinhamento superior e inferior, biprotruso, tá? Foi feita, aqui já é uma foto mais evoluída, né? Mas aqui já tinha sido feita a retração inicial de canino, aqui é mais para mostrar a retração da bateria anterior para vocês, tá? Então foi feita a retração inicial de canino, alinhamento, nivelamento, e aí eu quero chegar na foto da retração da bateria anterior. Então tá lá, ó, retraindo a bateria anterior com fio retangular, com elástico de gancho soldado ao fio até o molar, retraindo, mesmo com fio retangular, se vocês olharem, às vezes acaba aprofundando a mordida. O que eu faço para não aprofundar a mordida? Que eu já falei na aula hoje, eu vou reverter a curva de espelho inferior e acentuar a curva de espelho superior, tá bem? É muito difícil mecânica, gente, é a parte mais difícil da ortodontia mecânica. Eu vou dar essa aula hoje, vou dar essa aula daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, vocês vão aprender sempre outras coisas com essa aula, né? Olha lá, fez toda a retração da bateria anterior com o fio retangular, tá? Para ter controle de torque e o fechamento controlado desses espaços. Intercuspidação, aí sim entra aquilo que estava escrito naquele slide anteriormente.
Então eu finalizei o alinhamento e nivelamento, fiz a retração da bateria anterior, aí sim, todos os espaços fechados, eu vou fazer dobras, trabalhar com torques, trabalhar com intercuspidação, remover o aparelho e tirar o aparelho do paciente, né? Ele está com a face meio inclinada, mas melhorou a face dele, melhorou a biprotrusão do paciente e a oclusão também está bastante razoável. Conseguimos aí, sempre que você extrai 4 pré-molares, você consegue relação de molar e relação de canino também em classe 1. Agora, um caso de problema que a gente teve com a retração da bateria anterior. Esse aqui é um caso que nós pegamos, né, em andamento, apinhamento superior e inferior, né? E aí colagem errada, mecânica errada, tudo errado, tá? E aí a mecânica que foi feita da retração da bateria anterior, o que aconteceu com esse caso, né? Foi feita uma mecânica de retração da bateria anterior com fio, mesmo sendo fio retangular, era um fio 17 por 25. O fio que nós devemos fazer a retração da bateria anterior, preferencialmente, é o fio 19 por 25. Por quê? Para ter maior controle de torque. O que vocês podem ver nessa imagem aqui? Mesmo sendo feita com fio retangular, os incisivos inclinaram muito para trás, né? Então, em vez do dente vir para trás de corpo, ele veio para trás assim, ó, aprofundando a mordida. Como que eu faço para reverter isso? É uma outra aula, né? Mas de forma simples, revertendo a curva de Spey inferior e acentuando a curva de Spey superior, dando inclinação positiva nesses dentes e continuando a retração da bateria anterior, tá? A gente vai fazer tudo isso no Typodontic com vocês na prática para vocês aprenderem, tá bom? Então, após o fechamento total de espaços, que deve ser feito no fio retangular 19 por 25 para ter controle total do torque, aí sim nós vamos fazer a finalização. O que seria a finalização? Intercuspidação, ajustes finos, dobras de inset, offset, ajustes de pequenas inclinações, para daí remover o aparelho do nosso paciente, tá bem? Então, nós podemos concluir após essa longa aula, né, que nós temos muitos detalhes na nossa mecânica ortodôntica corretiva. Isso foi só uma aula bem superficial sobre mecânica ortodôntica corretiva, né? A partir do momento que você conhece os efeitos dessa mecânica, os efeitos positivos e os efeitos colaterais, você começa a ter muito mais controle, você começa a ter uma rapidez maior no seu tratamento, você consegue alinhar e nivelar mais rápido os seus pacientes, os seus casos, né? Como assim mecânicas mais rápidas, mais efetivas, professor? É a história da retração inicial de canino. Se eu colar todo o aparelho, passar o fio e ao mesmo tempo fizer a retração inicial de canino, você vai ter aquele efeito montanha-russa, é um efeito colateral muito prejudicial. Vai abrir a mordida na posterior, vai aprofundar a mordida na região anterior, e aí você vai perder muito mais tempo corrigindo aquilo do que se você fizesse uma mecânica mais simplista, tá bem? Então, nós terminamos a aula de hoje com um pensamento bastante profundo, né, Dr. Edward Hartley Engel, que o ortodontista deve ser perfeccionista, ele deve tentar buscar sempre sanar as suas deficiências, treinar habilidade, ter senso crítico e não se dar por satisfeito com um tratamento razoável meia boca, né? Então nós temos que buscar sempre a perfeição, né? Por um lado é positivo isso, por outro nós nos cobramos demais. Às vezes o paciente já está satisfeito, né? O aluno está satisfeito, está todo mundo satisfeito e o professor não está satisfeito, né? Então eu tenho casos que a gente acaba até parando de cobrar para conseguir finalizar de maneira adequada os nossos casos, tá bem? Então espero que vocês tenham aproveitado essa aula. É sempre muito difícil passar tudo o que a gente sabe para vocês de uma forma impessoal como essa. Por isso que eu espero que vocês anotem as dúvidas e numa conversa futura essas dúvidas sejam sanadas da melhor maneira possível, certo? Espero vê-los em breve. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.